Querido, nesse momento nós queremos louvar a Deus pela vida do diácono Romero, que nessa noite Deus o escolheu para trazer a reflexão da sua palavra, não é? Nós vamos só estar orando pela vida do seu filho, para que Deus possa estar conduzindo a sua vida, e aquilo que Deus já colocou no seu coração, para o meu coração, para o teu coração, Deus vai falar nessa noite, amém? Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado por ele poder estar conosco, ser voz profética nessa noite para a minha vida, para a vida dos seus filhos que estão em casa. Aquilo que o Senhor já falou, o seu coração, fala, Senhor, nessa noite para os nossos corações. E nos corações daqueles que ainda estão em casa, que são nossos familiares, mas que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo com que o fruto possa estar amadurecendo. E no momento certo, esse fruto vai estar maduro para colhermos para a glória do teu nome. Assim eu oro, Pai, eu abençoo a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por esta oportunidade nesta noite. Você, meu amado, que está do outro lado aí na sua casa, creio que sentado no sofá de sua casa, cultuando junto conosco. Nesta noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. De antemão eu quero pedir aos amados que abram suas Bíblias no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Nós temos um tema para esse mês, com o qual estamos trabalhando, que é uma igreja conectada com os céus. E o pastor propôs para mim nesse mês um subtema, que nos chama a nossa atenção no modo em que devemos viver. E o subtema é: o seu testemunho de vida impacta as pessoas ao seu redor. A divisa encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3. Mas nessa noite, amados, eu quero pensar junto com os irmãos nesse texto em que Deus mostra os requisitos primordiais para um servo que tem que dar um bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Jó capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Meus amados, o livro de Jó, não se tem certeza de quem de fato escreveu o livro de Jó. Alguns historiadores dizem que o autor do livro pode ter sido até mesmo Jó, ou Eliú, Ezequias, Isaías, Moisés, ou até mesmo Salomão. Mas o que eu quero dizer com esta minha fala para você nessa noite que está cultuando junto conosco, é que, amados, a nossa vida espiritual e o nosso testemunho de como crentes que servem a Jesus tem que ter um legado, e um legado positivo na nossa vida. Entendemos que esses homens, talvez, que tenham escrito o livro de Jó, eles começam a narrar a história de Jó, e o texto da palavra de Deus nos mostra as qualidades que Deus também coloca sobre esse homem. Nós podemos ver no capítulo 1 de Jó, no versículo 8, quando o próprio Senhor, ele diz a Jó, ele falando para Satanás e dizendo: e disse o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja, amados, as qualidades que Deus coloca sobre um servo fiel, que dá testemunho na terra daquilo que Deus é na sua vida e do seu Evangelho. O livro de Jó inicia com um relato
de que ele era um homem de valores espirituais e morais, de caráter e que tinha um modo de viver irrepreensível, e todas as suas escolhas eram pautadas no temor ao Altíssimo, por isso ele se afastava do mal. Jó tinha uma conduta exemplar, a ponto de ser reconhecido e elogiado pelo próprio Deus. Aí a pergunta, amados, que fica para os nossos corações, para a nossa meditação: será que Deus tem dado o mesmo testemunho nosso? Será que Deus tem visto na minha vida e na sua vida as qualidades que Ele aqui determina e coloca diante do Satanás? Quando Ele diz: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, temente e se desvia do mal. Essa deve ser as qualidades de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus, que dá testemunho do Senhor na terra. O Senhor coloca diante de Satanás as características de como um servo tem que viver na terra. Ele tem que ser íntegro e sincero, e andar com sinceridade. E a pessoa que anda com sinceridade, ela não vai negligenciar a palavra de Deus. Tudo que sair de sua boca vai ser franco, vai ser verdadeiro, vai ser honesto. E tudo vai ser verdadeiro em sua vida. A palavra daquele que serve a Deus, ela não deve ter variações. A palavra do Senhor diz no Evangelho que a palavra do crente, ela tem que ser sim ou não. Passando disso é a procedência do mal. Então devemos, amados, sempre andar com integridade, sinceridade diante de Deus. A honestidade do crente na terra vai fazer também contar na sua vida um legado de sua sinceridade com Deus. O texto diz que ele era reto e que ele se desviava do mal. Ele era um homem íntegro. Nem de momento algum da sua vida ele se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda, mas a sua vida era uma vida íntegra diante de Deus, sincero, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Independente das circunstâncias que nós já conhecemos, amados, em que Jó passava, depois que Deus permitiu tudo na vida de Jó, a Bíblia diz que Jó permanecia íntegro diante de Deus. No capítulo 2 de Jó, no versículo 3, eu lendo esse texto me chamou a atenção, quando no versículo 3, o Senhor ele diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. O que me chamou a atenção nesse capítulo 2, do versículo 3, amados, é no final do texto, desse versículo 3, quando ele diz: íntegro, e ele ainda retém a sua sinceridade. Porque muitas vezes, amados, nós, quando passamos por adversidades na nossa vida, essa sinceridade, essa integridade, a qual muitas vezes nós dizemos que temos e que tememos e colocamos diante de Deus, às vezes na diversidade da vida, vamos titubear na nossa caminhada. Às vezes as pessoas vão perceber na nossa vida que aquilo que nós proferimos como um testemunho de Deus, de que Deus é fiel, muitas vezes as pessoas vão olhar na nossa vida e ver que aquilo que nós falamos, às vezes não é verdade. Porque quantas vezes as pessoas nos encontram no meio do caminho e fazem uma pergunta: como é que você está? Tudo bem? Talvez, mais ou menos. Quando eu dou testemunho de Cristo na minha vida, independente, amados, da minha situação em que eu esteja passando, eu vou confiar em Deus e vou fazer com que as pessoas que venham me perguntar, ou que vejam a minha vida, possam ver Cristo em mim, porque o meu testemunho vai revelar Cristo na minha vida, e que Deus é fiel. Mas muitas vezes colocamos essas dúvidas, e as pessoas podem até dizer: mas fulano não é crente, não diz que Deus é bom e é fiel,
porque ele colocou em dúvida, ou porque ele acha, ou porque ele disse que talvez esteja bem. Amados, nós vivemos num mundo em que somos muito observados, e o nosso testemunho de vida na terra vai contar muito depois da nossa partida. Veja que o texto aqui diz que Jó era um homem íntegro, e como eu falei no início, todos esses homens que eu falei, que talvez tenham escrito esse livro de Jó, falaram, escreveram sobre Jó, e sobre o legado de Jó na terra. Interessante que o texto de Jó diz que, sobre todas essas coisas, Jó não imputou nenhuma falta ao Senhor. O texto diz que Jó não pecou, mesmo passando pelaquela adversidade. Jó, em todo momento da sua vida, Jó testemunhava da fidelidade de Deus. O texto não mostra Jó reclamando, dizendo que Deus era culpado. Não, mas sempre ele se colocava humilde na presença de Deus. E nós vemos quando Jó, ele começa a ser indagado por sua esposa. E a palavra que ele diz para sua esposa, naquele momento, testemunhando da fidelidade e da bondade de Deus, e mostrando para o diabo que Deus, ele é bom e é fiel. Ele olha para sua esposa e diz: o bem de Deus tu queres aceitar, mas o mal tu não queres. Deus nos deu, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse deve ser o nosso testemunho de vida na terra. Independente da circunstância, amado, Deus é fiel para comigo e para com você. Em todo o tempo Deus é fiel, em todo o tempo Deus é bom para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O meu e o seu maior testemunho não é na vizinhança, nem no trabalho, nem na escola. Não que estes lugares não sejam importantes testemunharmos a respeito de Cristo, mas onde você e eu devemos testemunhar é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. É mais importante a sua vida espiritual dentro da sua casa, porque é no meio da sua família que você deve pregar o que vive e viver o que prega. É dentro do seu lar onde começa o seu campo missionário, onde você vai testemunhar de Cristo e falar que Cristo transformou a sua vida. Porque, amados, é muito fácil nós lermos o Provérbio 22, capítulo 6, aliás, Provérbio 22, versículo 6, quando o texto diz: ensina a criança no caminho, mas quando este filho anda no caminho, no mesmo caminho em que eu e você andamos, no caminho da fé em Cristo, é fácil. O difícil é quando o seu filho anda em caminhos que não são os mesmos caminhos que você anda. Aí é onde conta o seu testemunho de vida dentro da sua casa, onde você tem que mostrar a diferença e o que Deus fez na sua vida, como Deus transformou a sua vida. Aí você tem que testemunhar dentro do seu lar o que Deus fez com você, pode também fazer com a sua família. Não é fácil quando nós temos familiares ao nosso redor que ainda não servem a Cristo. E aí a responsabilidade é maior para mim e para você, darmos testemunhos daquilo que Cristo fez na nossa vida. Em Marcos capítulo 5, no versículo 19, ali fala que Jesus, quando sai de uma tempestade, vai para Gadara, e chegando ali na cidade de Gadara, tem um gadareno que está endemoniado, e ali o Senhor o liberta daqueles demônios, e aquele homem quer no momento seguir a Jesus, mas a palavra de Jesus para aquele homem é: vá para a sua casa e diga o que Deus fez na sua vida. Ou seja, testemunhe daquilo que eu fiz por você. Mostre à sua família quem você era e quem você é agora. Mostre para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas, quem era você, como você andava com eles e quem você é agora nesse momento. O que Deus fez de bom na sua vida. Porque, amados, da porta para fora é muito fácil parecer
para as pessoas o que eu não sou. É fácil mostrar à igreja o que eu não costumo ser na minha casa. Aí vem a pergunta do tema passado: que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja eu sou que onde eu ando eu não testemunho da fidelidade de Cristo na minha vida, para que as pessoas possam ver a luz do Evangelho resplandecer na minha vida? Como é que você pode dizer que tipo de igreja você é, aonde você chega, se as pessoas não costumam ver um testemunho de transformação na sua vida? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nestes versículos entendemos que o crente que tem estas características e essas qualidades e requisitos, ele é um crente que busca viver uma vida de santidade, que não compactua com o modelo do mundo. Ele tem prazer na lei do Senhor e anda no centro da vontade de Deus. Não tem como ser um servo de Deus que não tenha essas qualidades. Não tem como não impactar as pessoas ao seu redor. Não tem, amados, como você ter essas qualidades que Jó coloca aqui, que Deus coloca diante de Satanás, falando de Jó. As características de um crente que deve andar na terra, como ele deve proceder na terra. Se você tem essas qualidades, essas características, não tem como as pessoas ao seu redor não serem impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e pelo testemunho que você dá de Jesus. É um peso muito grande que eu e você carregamos, testemunhar de Cristo na terra, porque ser testemunha de Cristo, a palavra no grego quer dizer que ser testemunha é ser mártir. Você, eu somos mártires de Cristo. Vamos andar, a cada dia sermos afrontados, como Paulo foi afrontado, ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, quando Paulo ele relata que foi afrontado em Filipos, mas mesmo assim ele continuou pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e tantos outros textos que Paulo diz que foi afrontado, açoitado, mas mesmo assim, Paulo não deixou de testemunhar do Evangelho de Jesus, e como Jesus era bom na sua vida. O meu amado, o meu testemunho, o seu testemunho, vai ser um exemplo importante. Ele pode aproximar as pessoas de Cristo, como também pode afastá-las de Cristo. A responsabilidade que eu tenho e você tem, de trazer as pessoas a Cristo é muito importante. Então o meu testemunho de vida, daquilo que Deus fez na minha vida, pode aproximar as pessoas de Cristo. Mas quando eu dou um testemunho negativo, as pessoas começam a ver coisas negativas na minha vida, mesmo quando eu digo que sou servo de Deus, e as pessoas começam a ver resultados negativos daquilo que poderia ser positivos, vai afastar as pessoas de Cristo. E a pergunta que eles vão falar, aliás, aquilo que eles vão dizer de mim e de você: mas não é crente? Ele é crente e dá mau testemunho. Para ser crente igual ao Romero, eu não quero. Para ser crente igual ao irmão fulano, eu não quero. Para ser crente desse jeito, eu não quero. O peso do testemunho do Evangelho é muito, muito grande na nossa vida. No livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 11, ali nós conseguimos ver um servo do Senhor, por nome José, que foi levado à casa de Potifar. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar não o tentou somente uma vez, mas o texto diz que por várias vezes ela tentava José. Ela queria seduzi-lo. E muitas vezes, amados, para nos tirar da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, para darmos testemunhos errados do Evangelho, o inimigo ele não vai tentar somente uma vez, duas na minha vida e na sua. Ele vai tentar muitas e muitas vezes, até conseguir o seu objetivo, que é de nos levar cada dia mais a nos afastar de Cristo. A mulher de Potifar, ela começa a tentar José de várias formas. Mas a palavra de José para aquela mulher, naquele dia foi: o teu marido colocou sobre mim toda a responsabilidade desta casa,
Tudo que tem aqui ele não conhece, ele não sabe, porque ele colocou sobre minhas mãos. Mas você, eu não posso tocar. Ou seja, José estava dizendo àquela mulher: olha, independente de estarmos só nós dois aqui sozinhos, e ninguém vinha saber do que vai acontecer, ou que pudesse acontecer entre mim e você, há um Deus do céu que vê todas as coisas. Nós talvez possamos nos esconder, amados, dos irmãos da igreja, nos esconder dos pastores da igreja, mas os olhos de Deus nós não vamos nunca nos esconder, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Então é importante pensarmos, meditarmos na responsabilidade que temos de testemunhar a respeito de Cristo na terra. Glórias ao nome do nosso Deus. No livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele chama os seus discípulos, os seus apóstolos, para serem testemunhas depois da sua partida. E a palavra do Senhor foi: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus, ele começa dizendo: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas primeiro em casa, vocês vão testemunhar em casa, e depois vocês vão testemunhar fora de casa, em toda a Judéia, em toda a Samaria, e aonde vocês estiverem testemunhando de mim, eu estarei com vocês, todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Paulo falando aos Gálatas, ali 2:20 de Gálatas, Paulo também expressa de uma forma tão forte, naquele momento em que ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do nosso Deus, amado. Veja o que Paulo diz: o Senhor, ele entregou a sua vida por mim e por você, para que possamos dar testemunho vivo de Cristo na terra. Ele diz: eu estou crucificado, este mundo já não me faz parte da minha vida, e a vida que agora eu vivo na fé em Cristo, e agora através da minha fé em Cristo, eu vou testemunhar daquilo que Cristo fez na minha vida, e pode fazer na sua vida também, meu amado, nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo também ali falando a Timóteo, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próxima. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa deve ser a nossa vida de testemunho. Combater todos os dias um bom combate, dando testemunho de Cristo, e no fim da nossa jornada dizer: guardei a fé, fui fiel, fui sincero a Deus, andei com sinceridade, íntegro e reto, assim como Jó andou diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atentem, amados, comigo para este versículo, quando Jó diz: Deus me deu. Jó não só estava testemunhando para sua mulher, mas também para Satanás, da bondade de Deus sobre a sua vida. Jó entendia que todo um propósito de Deus, e tudo quanto estava acontecendo em sua vida, era a vontade soberana de Deus, mesmo ele não entendendo o motivo daquilo que estava acontecendo sobre sua vida. Ele não desviou o seu coração e nem a sua confiança em Deus. Essa deve ser a nossa certeza, a nossa confiança. Viver a cada dia de fé em fé, confiando que Deus, ele é fiel para conosco, e nós devemos ser fiel para com Deus, testemunhando a cada dia da sua fidelidade,
Porque através dos nossos testemunhos, as pessoas vão ver o brilho de Cristo na nossa vida. As pessoas costumam dizer: ah, você tem a paciência de Jó. Muita gente costuma dizer assim, né? Quando você vê você um paciente demais, diz: ah, você tem a paciência de Jó. Mas o que eu vejo nesse texto, amados, é que Jó não tinha só paciência. Jó tinha confiança e convicção em Deus, do que Deus era na sua vida. E isso é o que eu vejo nesse texto. E é o que nos ensina nesta noite, de que devemos ter essas prerrogativas, devemos ter essas qualidades de Jó, para impactarmos essas pessoas, de que Deus é aquele que muda as circunstâncias da nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para encerrar minha palavra nesta noite, eu quero ler com vocês no livro de Jó, capítulo 15, capítulo 13, versículo 15. Jó capítulo 13, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Independente, amados, das circunstâncias, das situações em que venhamos passar na nossa vida, possamos dizer assim como Jó disse: ainda que ele me mate, eu vou permanecer testemunhando de Cristo na minha vida. Que Deus nos abençoe nessa noite, que a sua graça seja conosco. Eu agradeço a Deus, agradeço aos pastores por esta oportunidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Também me lembrei de outra professora, Gabi, a nossa irmã Joselene, Gabriela. Então lembramos também, aliás, não me lembrei, né? Minha esposa Jaqueline passou então uma mensagem. Então eu acho que agora a gente completou o nosso time aí de professoras que passaram aqui então pelo PEP. Vamos orar por todos aqueles que estão enfermos, para que Deus restaure a saúde, e aí possamos estar então de volta, domingo pela manhã às 9 horas, nosso culto pela manhã, e à noite nosso culto da ressurreição, com a celebração da ceia do Senhor, não é? Vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Então lembrando para você vai comprar o suco de uva, você vai pegar o pão, cortar em pedacinhos pequenos, e aquele copinho pequenininho de café, não esqueça, do café, e aí aguardar no momento da celebração da ceia, quando nós vamos estar aqui fazendo, amém? Vamos estar preparando um domingo abençoado, com louvor, uma palavra voltada, então, para aquele momento, né? Porque a morte de Cristo é a razão de nós estarmos aqui, e a certeza de que Ele vai voltar, para levar a sua igreja, que somos nós, para estar com Ele para todos sempre. Quero agradecer a todos vocês, que mais uma vez nessa noite estiveram conosco, cultuando ao Senhor, Teoneide, Lucas, agradecer nosso diácono Romero pela palavra, pastor Josivaldo está sempre conosco, a nossa equipe técnica também, que sempre tem estado conosco aqui todos os dias, não é essa, incansavelmente, estamos aqui juntos, preparando, já vamos sair hoje aqui, já estamos pensando já no culto do domingo pela manhã, aí quando termina de manhã, já estamos aqui sentados, já pensando para a noite, é assim, a gente não para, orando ao Senhor, para que tudo possa acontecer, esse culto aqui na sua casa, para a glória do nosso Deus, amém? Vamos orar, pedindo a Deus uma noite abençoada, amanhã um dia, quando mais uma vez possamos testemunhar da sua palavra, possamos ser canal de bênção na vida de tantos quantos precisam, através do seu testemunho, glorificar ao nosso Deus, amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, por mais um culto de louvor, de adoração ao teu nome, pelos louvores aqui exaltados, pelo momento da oração, pelo testemunho da tua filha, coordenadora geral do PEP, pela palavra ministrada pelo teu filho, pelos teus filhos em casa, que participaram conosco, interagindo, nesse momento, ó Deus, de culto e adoração ao Senhor. Mais uma vez reiteramos, ó Deus, a vida de Wilson e sua família, pela perda da tua filha, que as tuas misericórdias, teu bálsamo seja sobre a vida desta família lutada.
Queremos agora, Deus, reiterar, juntamente com a fé de Vanderlei, orar pela vida da sua esposa, Andréa, que está em casa desde ontem, sem se alimentar. Pai, Tu é o Deus Rafá, Tu és o Deus que cura. E a Tua palavra diz que se crermos, veremos a Tua glória. E nós repreendemos esse mal. Ó Deus, em nome de Jesus, restabelece o apetite na vida da Tua filha. E que ainda hoje o Teu filho possa ver o sinal que o Senhor vai dar na sua casa, curando a sua filha, e ela se alimentando para a glória do Teu nome. Acredito que assim como aquele moço que foi até o Senhor e disse: ó, Senhor, o Senhor não precisa da minha casa, só uma palavra Tua, e o meu servo vai ficar curado. E eu vejo a fé do Teu filho, Deus, em solicitar oração pela sua esposa, entendendo que só o Senhor, que é o Deus que cura, pode restabelecer a saúde nesse instante, para a glória do Teu nome. Não oro só por ela, mas por aqueles que não sabemos, mas que se encontram enfermos, e que precisam da Tua mão poderosa de cura. Que essa palavra de cura seja estendida também à vida dos Teus filhos, à vida daqueles dos quais esse culto tem alcançado, há de alcançar depois de gravado. Ó Deus, obrigado por esse dia. Te pedimos por uma noite de paz. E amanhã nos conceda a oportunidade de podermos testemunhar da Tua palavra, de sermos luz, canal de bênção, na vida de tantos quantos, através da minha vida, da vida dos Teus filhos, possam conhecer a Tua palavra. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo seja conosco, com todo Israel do Senhor, que está espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.